Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ó, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para trazer um pouquinho, só fazer uma avaliação de um local de trabalho, tá? Numa empresa. Isso aqui é uma empresa de corte onde ela tem esse local aqui para onde tem armazenados os materiais. Então aqui a gente já identifica de cara que tem muita coisa para fazer, tá? Vamos começar com um projeto White Belt, vamos começar com um projeto de PDCA, vamos começar, cara, é muito ver e agir que precisa fazer. O negócio é botar a mão na massa aqui. Da minha parte, iniciaria com um treinamento de 5S direto para o pessoal e seguido pelo agendamento de um dia D aí para já todo mundo pegar um dia, botar a mão na massa e organizar o local. Mas o que que tem para organizar aqui? Peguei alguns itens para falar aqui com vocês, para passar como é que faria isso aqui, tá? Então vamos começar aqui pela empilhadeira que está aqui no canto em cima, dá para ver que ela fica perto de aparentemente uma entrada, e onde ela está estacionada hoje está trancando o fluxo ali. E a questão da passagem dela também não daria passagem aí para outros equipamentos, pessoas, enfim, está trancando no meio do caminho, tá? Então faria uma demarcação de um estacionamento para ela, um local correto, aonde ela deve ficar pronta sem obstruir passagem, ok? Indo para um segundo item, olha só essas estantes metálicas aqui, tá? O empilhamento dela está de forma que dificulta toda a movimentação. Se olhar ali pela base, a própria empilhadeira ela não vai conseguir chegar do lado esquerdo aqui do vídeo, porque tem muita coisa na frente, então ela não vai conseguir puxar aqueles pallets sem antes ter que remover todas aqueles itens ali na frente. O que que isso gera? Impacto em produtividade. Então, além do que, aparentemente tem itens mais pesados na altura de cima. Isso gera o quê? Questão de mais trabalho aí para a empilhadeira tirar, então não é um local onde fica com um acesso mais simples, o melhor é ela ter num local mais baixo. E não estou dizendo mais embaixo dessa estante, a estante também precisa mudar de lugar. Ela não está no local adequado aí de acesso, tá? Eh, Itens pesados nunca deve ficar na parte de cima no estande do material por risco de segurança. Então, esses itens mais pesados eles têm que ficar numa altura inferior. E itens prioritários onde tem maior movimentação, que são mais utilizados, eles devem ficar sempre em um local de fácil acesso. Então, se é um item pesado e é um item que se utiliza muito, precisa ser prioritário para a empilhadeira poder chegar e fazer essa movimentação. E do jeito que está aqui, não acontece isso. Então, qual é o senso? Primeiro, senso de padronização para separar desculpa, vai começar lá pelo senso de utilização, vai passar pelo senso de organização e até vai criar um senso de padronização aí para deixar essas estantes mais organizadas, ok? E indo para outro ponto, a gente está falando dos pallets e materiais. Eu realmente preciso disso tudo? Começa pelo senso de utilização. Então, vai direto no CIRI, que eu preciso ter, que eu preciso realmente é prioritário, o que eu não preciso ter, o que eu uso uma vez por ano, e aí pegar e colocar, através do CEITOM, definir as áreas específicas, que mais? Aí pode implementar um inventário, não sei se a empresa tem, mas pode aplicar um inventário para monitorar qual é a quantidade de peças, qual é a sua frequência de uso, qual é isso lá para o início, para pegar os dados e fazer o trabalho aí de organização, né? Falando um pouquinho de fluxos, então, tá? Então a gente falou da, da empilhadeira, das estantes, dos pallets, mas e o fluxo, como é que é definido? Gráfico de espaguete. Então a gente precisa ter aí um gráfico de espaguete para monitorar o que que a gente vai fazer, como é que se faz hoje, como é que eu preciso fazer amanhã, qual é a frequência, o que que é mais utilizado, onde é que precisa passar, onde é que a empilhadeira precisa acessar, onde é que as pessoas precisam ir, fluxo de pedestres, fluxo de empilhadeira, é possível separar? Tá? Então todo esse espaço de movimentação sem ter necessidade de remover objetos para chegar em algum lugar. Imagina a empilhadeira para chegar aqui no canto mais de baixo inferior ali dos pallets, ela não vai chegar, caso seja necessário. Mas não, a empilhadeira não vai precisar chegar lá, precisa chegar uma pessoa. A pessoa vai ter que pisar em cima de outro pallet ou vai ter que colocar o pé entre os pallets, que aí gera o perigo de torção no pé. Então,
precisa ter um corredor aí, aproximadamente 80 centímetros entre os pallets, fazer fileiras, tá. Precisa fazer outra coisa que precisa fazer e que eu não estou vendo aqui nessa imagem, é a definição do local de recebimento de mercadorias. Então, como chega muita mercadoria ali, provavelmente chega muita mercadoria, precisa ter um local definido para que a pessoa que está lá fora, ela não entre, não adentre no próprio saguão aí do almoxarifado, mas sim que tenha o local específico para ela andar. Tá? Então, Seiton e Seiketsu aqui, tá? Questão de Seiketsu, questão de padronização. Tá? Então, inicia pelo gráfico de espaguete, ok? Isso já seria um pouco depois do dia D. Tá? Indo para o próximo, na parte de identificação, pessoal, está faltando sinalização dos caminhos de circulação e áreas de trabalho. Né? Então, caso tenha uma área de trabalho aí onde a pessoa tem que fazer uma atividade, ela precisa ser identificada e deixado dos materiais mais acessíveis próximos dela. Tá? Além disso, identificação nos corredores, a corredores de circulação, por onde é que passa, por onde é que a paleteira e a empilhadeira passam, por onde é que as pessoas trafegam. Então, tudo isso daí tem que ser bem definido. Então, própria segurança, sem falar que isso é norma, tá? A identificação das áreas de armazenamento, então, onde é que tem os minhas estantes, meus pallets, tem que fazer a demarcação no chão ali para que nada ocupe esse espaço, a não ser o que é definido para ficar ali. A questão do recebimento, que eu tinha comentado antes também, então precisa ter um local de recebimento para os materiais que chegam e as pessoas não entrarem para dentro ali. Então, relação à segurança, estação de trabalho também já comentei. E identificação nos pallets, até dá para ver que os pallets têm aí algumas pastas em cima, pasta azul, pasta branca, mas isso não é o suficiente, ela precisa ser bem identificado para saber o que é que está ali, além dos próprios equipamentos ter suas etiquetas, seus tags, né? É, então, em relação à identificação, isso tem bastante trabalho. Mais algumas outras identificações aí que pode ter depois, mas essas são as principais. Em relação ao empilhamento, pessoal, isso aqui é um risco. Isso aqui é um risco daquela caixa lá de papelão, não sei se tem coisa pesada dentro ou não, mas cair em cima dela. Além de problema de risco, tem um problema de retrabalho. Tem várias caixas pretas ali no canto, e o que, que tem nessas caixas pretas? É quando eu precisar alguma coisa de lá dentro dessa caixa, eu preciso remover ela para pegar o que tem dentro dela. Retrabalho, perda de produtividade. Então, aqui a gente fala ali de materiais regulares, empilhados, que podem vir a cair, em questão de segurança, questão do retrabalho, os itens empilhados. Então, o que, que precisa fazer? Separação por tipo, uso, frequência, definir o posicionamento, usar suporte adequado. Então, acho que esses são os pontos aí para a gente definir nessa pequena ilha que foi feita aí. Alguns outros pontos que eu não vi que através de uma foto a gente não pode ver, né, a questão de checklist de limpeza. Então, será que existe rotina de limpeza definida para o setor? Será que existe rotina de verificação? E o próprio inventário da área, né, porque aí tem muito material espalhado, fica facinho de perder material, facinho de alguém levar material. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e curte aí para a gente fazer mais. Muito obrigado.